Capítulo 1. O peso da estrada e o coração cansado. Eu nunca fui de acreditar em sinais, mas naquela tarde, quando o céu começou a pesar sobre a serra como se estivesse prestes a desabar, algo dentro de mim sussurrou que aquele não seria um dia comum. Pode chamar de intuição, pode chamar de besteira de velho caminhoneiro cansado. Sei lá. O fato é que eu vinha sozinho há dias, cruzando o interior do Tocantins rumo a Goiás, e a estrada parecia mais vazia do que nunca. Miguel Rocha, 36 anos, solteiro, caminhoneiro. Essas palavras sempre soaram simples demais para carregar tudo o que realmente significavam. Porque solteiro não era escolha, era consequência. E caminhoneiro não era só profissão, era fuga. Fuga do que ficou para trás. Fuga das promessas que não cumpri. Fuga do rosto dela, da voz dela, do jeito que ela olhava para mim nos últimos dias antes de tudo desmoronar. Fernanda. O nome ainda doía. Mesmo depois de 4 anos, ela não morreu. Pelo menos não do jeito que a maioria imagina quando alguém fala em perda. Mas para mim, foi como se tivesse morrido. Porque o dia que ela saiu de casa, depois de meses pedindo para eu parar um pouco, para eu ficar mais tempo, para eu olhar para ela, em vez de olhar só para a estrada, esse dia matou alguma coisa dentro de mim também. Eu podia ter parado, podia ter escolhido diferente, mas escolhi a boleia, escolhi a carga, escolhi a solidão dos quilômetros sem fim. E quando finalmente entendi o que tinha perdido, já era tarde demais. Ela já tinha refazido a vida, já tinha esquecido de mim. Eu não. Por isso a estrada virou minha casa, minha prisão, meu confessionário silencioso. O sol estava começando a baixar no horizonte quando passei por um vilarejo pequeno, daqueles que nem aparecem direito no mapa. 3 casas de tijolo à vista, um bar de porta aberta, uma igreja evangélica com o sino enferrujado. Um cachorro vira-lata atravessou na minha frente devagar, como se soubesse que ninguém tinha pressa ali. Buzinei de leve. Ele nem olhou. O calor era denso, grudento, aquele tipo de calor que entra pelos poros e pesa nos ossos. O cheiro de diesel misturado com poeira entrava pela janela aberta, e o motor do caminhão roncava baixo, quase hipnótico. Eu tinha mais umas 3 horas de estrada pela frente antes de parar para dormir. 3 horas de silêncio, de rádio chiando, de pensamentos que eu preferia evitar. Mas era assim que eu vivia. Um dia de cada vez, uma carga de cada vez, uma estrada de cada vez. Tinha virado conhecido entre os poucos amigos que fiz nessa vida sobre rodas. Miguel, o de bom coração, diziam. Não porque eu fosse santo. Longe disso, mas porque eu não passava por cima de quem precisava de ajuda. Não conseguia. Era mais forte que eu. Já parei para trocar pneu de moto na beira da estrada. Já dividi marmita com gente que não tinha o que comer. Já levei mãe e filho doente até o hospital mais próximo, mesmo sabendo que ia atrasar a entrega. Já paguei combustível para caminhoneiro quebrado que não tinha dinheiro para voltar para casa. Não era bondade. Era necessidade, porque toda vez que eu via alguém ali, abandonado no acostamento, eu lembrava daquela noite, a noite em que passei direto, a noite em que vi um homem acenando, pedindo socorro, e não parei. Estava com medo, estava cansado, estava atrasado. No dia seguinte soube que ele tinha morrido, infarto, sozinho, na beira da estrada. Nunca mais consegui passar direto, por isso eu parava. Por isso eu ajudava. Não era caridade, era penitência. O céu começou a mudar de cor. O azul intenso foi dando lugar a um alaranjado sujo, misturado com nuvens baixas e pesadas. O vento aumentou, balançando a lona da carroceria e levantando redemoinhos de poeira na pista. As cigarras cantavam alto, insistentes, como se anunciassem algo. Diminuí a velocidade ao entrar numa curva acentuada. A estrada subia em direção à serra, cercada de cerrado seco e árvores retorcidas. Não tinha mais nenhum carro por perto, só eu, o asfalto e o barulho do motor. Foi quando vi a sombra.
No começo pensei que fosse uma nuvem passando rápido, mas a sombra se moveu, desceu, subiu, girou. Então ouvi o grito, agudo, desesperado, humano. Meu coração disparou, pisei no freio. O caminhão gemeu, balançou, parou, desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi pesado, interrompido apenas pelo vento e por outro grito. Mais baixo, sufocado, cheio de medo. Desci da cabine com as pernas tensas. O calor bateu no rosto como uma parede. Olhei em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando vi a mulher. Ela estava caída perto de uma cerca de arame farpado, uns 50 metros à frente, do lado direito da pista. Tentava se proteger com os braços levantados. E sobre ela, em voos circulares baixos, uma águia enorme descia e subia, as asas abertas cortando o ar, as garras estendidas como lâminas. Não era um ataque aleatório, era defesa. A ave estava protegendo algo, um ninho talvez, um território. Não sei, mas cada vez que a mulher tentava se levantar, a águia avançava novamente e ela tornava a se jogar no chão, os braços sangrando, a blusa rasgada, o rosto marcado pelo pânico. Respirei fundo. Meu corpo inteiro gritava para eu voltar para o caminhão, para eu não me meter, para eu seguir em frente e esquecer o que tinha visto. Mas eu não conseguia, não de novo. Olhei para os meus pés, olhei para a mulher, olhei para o céu e comecei a andar. Continuo no próximo capítulo? Continue e alongue o próximo 11 Zés, capítulo 2. Encontro inesperado. Alguém na beira do asfalto. Cada passo que eu dava em direção àquela cena parecia mais pesado que o anterior. O coração martelava no peito, batendo tão forte que eu sentia o pulso latejando na garganta. O suor escorria pela testa, misturado com a poeira que o vento levantava. As pernas tremiam. Não de cansaço, mas de medo mesmo. Aquele tipo de medo que faz a gente pensar 2, 3, 10 vezes antes de continuar. Mas eu continuei. A águia subiu novamente, descrevendo um círculo amplo no céu. As asas abertas pareciam ainda maiores vistas dali de baixo, recortadas contra as nuvens alaranjadas do entardecer. O grito dela era estridente, cortante, como se rasgasse o ar. Não era som de animal assustado, era som de guerra, de território, de proteção absoluta. E lá embaixo, encolhida no chão de terra batida e capim seco, a mulher tremia. Eu conseguia ver melhor agora. Ela era jovem, uns 20 e poucos anos, talvez 30 no máximo. Cabelo escuro, longo, todo bagunçado e cheio de gravetos. A blusa branca, ou que tinha sido branca um dia, estava rasgada no ombro, manchada de terra e sangue. Os braços tinham arranhões profundos, marcas recentes, ainda sangrando. O rosto estava sujo, os olhos arregalados, o corpo todo tenso como uma corda prestes a arrebentar. Ela me viu. Nossos olhares se cruzaram por um segundo breve, mas intenso. Nos olhos dela havia tanta coisa: medo, dor, vergonha, desespero e algo mais. Súplica. Uma súplica silenciosa que dizia: por favor, me ajude, por favor, não vá embora. Eu não ia. Fica quieta! Gritei, levantando as mãos para que ela me visse. Não se mexe! A voz saiu mais firme do que eu esperava. Como se o medo tivesse ficado preso lá dentro e só a determinação tivesse conseguido sair. Ela assentiu, rápido, os olhos fixos em mim. Depois olhou para o céu, tensa, esperando o próximo ataque. E ele veio. A águia mergulhou novamente, as asas batendo forte, o corpo descendo em linha reta como uma flecha viva. O som das penas cortando o ar era assustador, seco, preciso, mortal. Ela estava vindo direto para a mulher. Não pensei, só agi. Corri os últimos metros e me joguei entre as duas, abrindo os braços, gritando com tudo que tinha: sai, sai daqui! A águia desviou no último segundo. Passou tão perto que eu senti o vento das asas no rosto, vi o brilho das garras a centímetros do meu braço. O coração quase parou. Meu corpo inteiro gelou. Ela subiu de novo, gritando, furiosa. Respirei fundo, rápido, tentando recuperar o controle. Olhei ao redor.
procurando alguma coisa que pudesse usar. Tinha que afastar aquela ave sem machucá-la. Não era culpa dela. Ela estava só protegendo o que era dela, mas eu não podia deixar aquela mulher ali, sangrando, apavorada, vulnerável. Corri de volta para o caminhão, as pernas bambas, o suor escorrendo, a respiração descompassada. Abri a porta da cabine, procurei embaixo do banco. Tinha que ter algo, qualquer coisa. Encontrei uma lona velha, encardida, que eu usava para cobrir carga quando chovia. Era grande, pesada, servia. Voltei correndo. A águia já estava descendo de novo. Dessa vez, abri a lona no ar, como se fosse uma vela enorme, uma barreira entre ela e a mulher. O tecido fez um som de estalo quando o vento bateu. A águia desviou, confusa, mas não desistiu. Ela subiu, girou, tentou outro ângulo. Eu me movi junto, mantendo a lona levantada, os braços doendo, os músculos tensos. "Vai embora!" Gritei novamente. "Vai!" Ela avançou pela lateral, rápida, esperta. Uma das garras passou raspando no meu ombro esquerdo. Senti a dor imediata, aguda, como se alguém tivesse rasgado a pele com uma faca. O calor do sangue escorreu pelo braço. Mordi o lábio para não gritar. Não podia mostrar fraqueza. Não podia recuar. A mulher soltou um grito abafado atrás de mim. "Você tá bem?" Perguntei, sem tirar os olhos do céu. Eu acho que sim." A voz dela saiu trêmula, engasgada. Por favor, não deixa ela me pegar de novo." "Não vou", respondi. E era verdade. A águia subiu mais alto dessa vez. Fez um círculo amplo, lento, observando. As asas batiam com menos urgência agora. Ela estava avaliando, tentando entender se valeria a pena continuar. Eu continuei de pé, firme, a lona aberta, os olhos fixos nela. O vento aumentou. As nuvens ficaram mais escuras. O céu inteiro parecia em suspensão, esperando a decisão final daquela ave magnífica e assustadora. Segundos passaram, talvez um minuto inteiro, e então, finalmente, ela virou. Subiu mais alto, batendo as asas com força, ganhando altitude. Fez um último círculo largo, gritou uma última vez, um som longo, ecoante, quase triste, e desapareceu em direção à serra, sumindo entre as árvores retorcidas do cerrado. O silêncio que ficou foi quase ensurdecedor. Soltei a lona. Os braços caíram pesados, doloridos. As mãos tremiam. O ombro ardia. A respiração vinha curta, rápida, descontrolada. Me virei para a mulher. Ela ainda estava no chão, os joelhos dobrados, os braços encolhidos contra o peito, o rosto sujo de terra e lágrimas, os olhos vermelhos, inchados, o corpo todo tremendo. Me ajoelhei ao lado dela, devagar, tentando não assustá-la. "Acabou", disse, a voz saindo mais baixa agora, quase um sussurro. "Ela foi embora. Você está segura?" Ela olhou para mim. E então, sem aviso, desabou. Chorou alto, soluçando, a cabeça caindo para frente, os ombros sacudindo. Não era só o medo da águia. Era tudo. Tudo o que ela estava carregando. Tudo o que tinha acontecido antes daquele momento. Eu não sabia o que fazer. Nunca fui bom com choro. Nunca soube consolar direito. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez o mesmo instinto que me fez parar o caminhão, me fez estender a mão e tocar levemente no ombro dela. "Calma", murmurei. "Você está viva. Tá tudo bem agora." Ela levantou o rosto, os olhos encontrando os meus. Havia gratidão ali. Alívio. Mas também vergonha. Como se ela sentisse que estava sendo um fardo. Eu sinto muito", disse a voz falhando. Eu não sabia que tinha um ninho ali. Eu só estava tentando... A voz sumiu. Ela não conseguiu terminar a frase. "Não precisa explicar agora", falei. "Vamos sair daqui primeiro. Você precisa limpar esses ferimentos." Ajudei ela a se levantar. As pernas dela mal aguentavam o próprio peso. Precisei segurar firme pelo braço, sustentando enquanto caminhávamos lentamente em direção ao caminhão. O sol já estava quase escondido no horizonte. A luz ficou alaranjada, depois vermelha, tingindo tudo ao redor com uma cor estranha, quase irreal.
O vento esfriou um pouco, trazendo o cheiro de terra seca e mato queimado. Quando chegamos na cabine, abri a porta do passageiro e ajudei ela a subir. Ela se encolheu no banco, os braços ainda apertados contra o corpo, o olhar perdido. Dei a volta, subi do meu lado, peguei uma garrafa de água que tinha no porta-objetos. "Toma!" estendi para ela. "Bebe um pouco." Ela pegou a garrafa com as 2 mãos trêmulas, levou à boca e bebeu em goles grandes, desesperados, como se não bebesse há dias. A água escorreu pelo queixo, molhando a blusa já suja. Peguei uma camiseta limpa que tinha na mochila atrás do banco. "Usa isso para limpar o rosto e os braços. Não é grande coisa, mas ajuda." Ela assentiu, pegou a camiseta e começou a passar nos ferimentos. Fez uma careta de dor quando tocou nos arranhões mais fundos, mas não reclamou. Fiquei ali, sentado, observando. Agora que ela estava mais perto, consegui ver melhor. Era bonita, apesar da sujeira e do medo. Rosto delicado, traços finos, olhos castanhos grandes. Mas havia algo nela que ia além da aparência, algo quebrado, ferido, como se tivesse carregado peso demais por tempo demais. "Como você se chama?" perguntei, quebrando o silêncio. Ela hesitou. Olhou para mim, depois para o chão, depois para a janela. "Ana Luísa", respondeu baixinho. "Meu nome é Ana Luísa." "Prazer, Ana Luísa. Eu sou Miguel." Ela assentiu, mas não disse mais nada. "O que você estava fazendo ali?" perguntei, tentando manter a voz calma, sem pressão. Ela apertou a camiseta nas mãos, os dedos ficando brancos de tanta força. Eu estava fugindo", disse quase num fio de voz. O coração apertou. "Fugindo de quem?" Ela não respondeu, só balançou a cabeça, os olhos enchendo de lágrimas de novo. Não insisti. Não era a hora. "Você está machucada", falei. "Precisa ver esses ferimentos direito. Tem um posto de saúde na próxima cidade. É uns 40 minutos daqui. Posso te levar?" Ela ficou tensa. "Não", disse rápido demais. "Não posso ir para a cidade. Não posso." O medo na voz dela era real, profundo. "Por quê?" Ela engoliu seco, os olhos desviando para os próprios pés. "Porque ele vai me encontrar." E naquele momento, com aquelas 4 palavras simples e pesadas, eu entendi. Ana Luísa não estava fugindo de um lugar. Ela estava fugindo de alguém. E esse alguém era perigoso o suficiente para fazer ela preferir enfrentar uma águia selvagem no meio do nada do que voltar. Respirei fundo. Olhei para a estrada à frente, depois para ela, depois para o céu que já escurecia rápido. "Tá bem", disse. "Você não precisa ir para a cidade, mas precisa de ajuda. E eu não vou te deixar aqui." Ela me olhou, os olhos ainda cheios de medo, mas com uma ponta de esperança também. "Por que você está fazendo isso?" perguntou. "Você nem me conhece." Fiquei em silêncio por um instante. "Porque eu já deixei alguém para trás uma vez. Porque eu carrego essa culpa até hoje. Porque eu não quero ser aquele homem de novo." Mas não disse nada disso. Só dei de ombros. "Porque eu parei", respondi. "E agora não tem mais volta." Ela continuou me olhando. E então, pela primeira vez, desde que a encontrei, vi algo próximo de um sorriso, pequeno, triste, mas real, surgir no canto dos lábios dela. "Obrigada", sussurrou. Liguei o motor. O ronco familiar do caminhão preencheu o silêncio, trazendo uma sensação estranha de normalidade no meio de tudo aquilo. Pisei no acelerador devagar. As rodas começaram a girar. A estrada se abriu à frente, escura, vazia, incerta. E naquele momento, sem saber direito para onde estava indo ou o que ia fazer, eu segui em frente. Porque às vezes a gente não precisa de um plano. Só precisa de coragem para não deixar ninguém para trás. Continue e alongue o próximo 11 Tortuzelho. Capítulo 3. Primeiro vínculo. Desconfiança, silêncio e olhares. Os primeiros quilômetros foram os mais tensos da minha vida. O motor roncava baixo, constante, preenchendo o silêncio pesado que tomava conta da cabine. As engrenagens mudavam com aquele som metálico familiar, mas tudo parecia diferente agora, mais denso, mais carregado, como se o ar dentro do caminhão tivesse ficado mais difícil de respirar.
Ana Luísa estava encolhida no banco do passageiro, as pernas dobradas contra o peito, os braços abraçando os joelhos. A camiseta que eu tinha dado para ela estava manchada de sangue dos arranhões. O rosto continuava sujo, apesar de ter limpado um pouco. Os olhos fixos na janela, perdidos em algum lugar distante que eu não conseguia alcançar. Ela não falava, não se mexia, só respirava, rápido demais, como se o coração ainda estivesse disparado. Eu também não sabia o que dizer. Nunca fui bom com palavras. Sempre preferi o silêncio da estrada, o barulho do motor, a solidão da boleia. Mas agora esse silêncio era diferente. Não era confortável, era opressor. Cheio de perguntas não feitas e respostas não dadas. Olhei para o retrovisor. A estrada atrás estava vazia. Nenhum carro, nenhum farol. Só o asfalto escurecendo aos poucos, engolido pela noite que chegava rápido demais. Será que alguém estava seguindo ela? A pergunta martelava na minha cabeça. Ela tinha dito, ele vai me encontrar. Quem era esse ele? Marido? Ex? Namorado violento? E o que ele tinha feito para deixar ela tão apavorada a ponto de fugir a pé, no meio do nada, sem nada além da roupa do corpo? Eu queria perguntar, precisava entender. Mas toda vez que abria a boca, as palavras morriam antes de sair, porque eu via o jeito que ela tremia, o jeito que os dedos apertavam os joelhos, o jeito que o corpo inteiro dela parecia pronto para sair correndo de novo a qualquer momento. Ela não confiava em mim, e eu não podia culpá-la. Para ela, eu era só mais um homem desconhecido numa estrada vazia, mais um risco, mais um perigo em potencial. Não importava que eu tivesse colocado meu próprio corpo entre ela e aquela águia. Não importava que eu tivesse sangrado tentando protegê-la. Confiança não funciona assim. Confiança precisa de tempo. Então resolvi não pressionar, não fazer perguntas, não tentar forçar conversa, só dirigir, dar a ela o espaço que precisava para entender que eu não era uma ameaça. Passamos por um trecho de serra íngreme. A estrada subia em curvas fechadas, ladeada por paredões de pedra de um lado e um precipício do outro. As árvores do cerrado se fechavam sobre o asfalto, criando um túnel verde escuro que parecia não ter fim. O farol do caminhão cortava a escuridão, revelando apenas alguns metros à frente. O vento tinha parado completamente. O ar ficou abafado, pesado, carregado, cheiro de chuva se aproximando, aquele cheiro de terra molhada que vem antes da tempestade, misturado com o cheiro de mato fechado e bicho morto na beira da pista. Ouvi um barulho baixo vindo do lado dela. Olhei de relance. Ana Luísa tinha colocado a mão na barriga. Os dedos apertavam a blusa suja, os olhos fechados, a testa franzida numa expressão de dor. "Você tá bem?" Perguntei sem conseguir segurar. Ela abriu os olhos devagar, como se tivesse sido arrancada de um transe. "Tô", respondeu rápido demais. Só com fome. Faz tempo que eu não como. Fome." Quando foi a última vez que ela tinha comido? Quantas horas? Ou dias? Ela passou vagando por aquela estrada antes de eu aparecer. Peguei a mochila que ficava no espaço atrás dos bancos, tirando os olhos da estrada apenas por um segundo. Dentro tinha uma marmita de plástico com restos do almoço que eu tinha comprado num restaurante de beira de estrada. Arroz, feijão, um pedaço de carne seca. Tava frio, meio duro, nada apetitoso, mas era comida. "Toma", estendi a marmita para ela. "Não é grande coisa, mas mata a fome." Ela olhou para a marmita, depois para mim. A desconfiança ainda estava lá, clara nos olhos dela. Mas a fome era mais forte. Pegou a marmita devagar, como se esperasse que eu fosse tirar de volta a qualquer momento. Abriu. O cheiro de comida velha encheu a cabine. Ela comeu com as mãos, rápido, quase desesperada. Sem garfo, sem guardanapo, sem se importar com a aparência. Comia como quem não sabia quando ia comer de novo. Engolia mal, mastigando, o rosto concentrado, os olhos fixos na comida. Fiquei olhando para a estrada, mas percebia tudo pelos cantos dos olhos. Depois de alguns minutos, ela parou. A marmita estava quase vazia. Ela fechou a tampa devagar,
as mãos ainda tremendo um pouco, e colocou no colo. Obrigada, disse, a voz saindo mais firme dessa vez. Não precisa agradecer. Preciso sim, ela insistiu. Você não tinha obrigação de fazer nada disso. Podia ter passado direto. Podia ter me deixado lá. Podia, mas não podia. Eu não costumo deixar ninguém para trás, falei. E era verdade. Mesmo que a verdade carregasse o peso de uma culpa antiga. Ela ficou quieta por um tempo. Depois, quase num sussurro, a maioria das pessoas deixa. A frase caiu pesada dentro da cabine. Triste, resignada, como se ela já tivesse aprendido, da pior forma possível, que não dava para confiar em ninguém. Não respondi, porque não tinha o que responder. Ela tinha razão. A maioria das pessoas passa direto. A maioria finge que não viu. A maioria escolhe a própria segurança, a própria tranquilidade, o próprio caminho. E não tem nada de errado nisso, na verdade. O errado é quando a gente deixa de ser humano por medo de ser vulnerável. A estrada começou a descer. As curvas ficaram menos fechadas, o asfalto mais reto. Passamos por uma placa verde desbotada. Próxima cidade, 35 quilômetros. Mas eu não tinha intenção de ir para a cidade. Não se ela não quisesse. E pelo que ela tinha dito, definitivamente não queria. Onde você quer ir? Perguntei, quebrando o silêncio de novo. Ela demorou para responder. Não sei, admitiu, a voz baixa. Longe. Só longe. Longe de onde? De Palmas. Palmas, capital do Tocantins. Estávamos a umas 4 horas de distância dali. Você é de lá? Não, mas foi lá que eu... Ela parou, engoliu seco. Foi lá que tudo deu errado. Não insisti. Ainda não era a hora. Dirigi mais alguns quilômetros em silêncio. A noite já tinha caído completamente agora. O céu estava coberto de nuvens pesadas que escondiam as estrelas. A única luz vinha dos faróis do caminhão, 2 feixes amarelos cortando a escuridão. E então, de repente, ela falou. Ele me batia. As palavras saíram baixas, quase inaudíveis, mas eu ouvi cada uma delas. Meu estômago apertou. Seu marido? Namorado. Corrigiu. Os olhos ainda fixos na janela. Ex-namorado, tecnicamente, mas ele não aceita. Nunca aceitou. Ela respirou fundo, como se reunir forças para continuar. No começo era diferente. Ele era gentil, carinhoso, me fazia sentir especial. Mas depois que a gente foi morar junto, tudo mudou. As bebidas, as explosões de raiva, os gritos... E então os primeiros empurrões, os primeiros tapas, sempre seguidos de desculpas, flores, promessas de que nunca mais ia acontecer. A voz dela estava controlada agora, mas eu conseguia sentir a dor por trás de cada palavra. Mas acontecia de novo, e de novo, e de novo, até que um dia eu percebi que se ficasse, eu ia morrer. Não hoje, não amanhã, mas eventualmente. Ia ser só mais uma notícia no jornal. Mulher morta pelo companheiro. Mais uma estatística. Ela pausou, limpando uma lágrima que escorreu pelo rosto. Então eu fugi, 3 dias atrás. Peguei uma mochila, um pouco de dinheiro que eu tinha escondido e saí quando ele foi trabalhar. Peguei um ônibus para Palmas achando que ia conseguir sumir. Mas ele tem amigos lá. Gente que deve favores para ele. E de alguma forma ele descobriu onde eu estava. Minha mão apertou o volante com mais força. Ontem ele quase me pegou. Apareceu no hotel barato onde eu estava. Não sei como descobriu. Eu saí correndo pelos fundos. Peguei carona com um caminhoneiro que ia para o sul. Mas o cara começou a fazer insinuações. Disse que podia me levar, mas que eu tinha que retribuir o favor. O nojo subiu pela garganta. Eu desci no meio do caminho, continuou ela. Preferi arriscar na estrada do que ficar no caminhão com ele. E foi quando eu me perdi. Andei horas. Tentei pedir carona, mas ninguém parava. Fiquei sem água, sem comida, sem saber para onde ir. E então eu vi aquela cerca. Pensei que podia ter uma casa perto, algum lugar onde pudesse pedir ajuda. Ela deu uma risada amarga, mas só tinha o ninho, e a águia, e o medo. Ficamos em silêncio por um longo momento. Eu não sabia o que dizer.
Não tinha palavras que pudessem consertar o que ela tinha passado. Não tinha promessas que pudesse fazer sem soar vazio. Você não vai voltar para ele, falei finalmente. Não era pergunta, era afirmação. Ela olhou para mim, surpresa. Não, respondeu, com uma firmeza que não tinha antes. Nunca. Bom, e era tudo o que eu precisava saber. Continuei dirigindo, mas agora com um peso diferente no peito. Não era só empatia, era raiva. Raiva de homens que machucam. Raiva de um sistema que deixa mulheres com medo demais para pedir ajuda. Raiva de mim mesmo, por todas as vezes que ouvi histórias assim e não fiz nada além de balançar a cabeça. Mas dessa vez eu podia fazer algo. Dessa vez eu estava aqui. Você vai ficar bem, disse olhando para ela. Eu vou te ajudar a chegar onde você quiser. E se ele aparecer, bom, vai ter que passar por mim primeiro. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, ainda cheios de medo, mas também de algo novo. Algo que demorei um pouco para identificar. Esperança. Por que você está fazendo isso? Perguntou de novo, a voz trêmula. Fiquei em silêncio por um momento, pensando na resposta. Pensando em Fernanda. Pensando no homem que morreu sozinho na estrada. Pensando em todas as escolhas erradas que me trouxeram até aqui. Porque eu já fui egoísta demais na vida, respondi, honesto, e não quero ser mais. Ela não disse nada, só assentiu devagar. E pela primeira vez desde que entrou no caminhão, Ana Luísa relaxou um pouco os ombros. O vínculo ainda era frágil, ainda era novo, ainda era feito de desconfiança e silêncios incômodos, mas estava lá, e era o começo. A chuva começou a cair poucos minutos depois. Primeiro, algumas gotas grossas batendo no para-brisa. Depois, um temporal pesado que engoliu a estrada inteira. O limpador de para-brisa trabalhava rápido, mas mal conseguia acompanhar o volume de água. Diminuía a velocidade. A visibilidade estava quase zero. A gente precisa parar, murmurei, mais para mim mesmo que para ela. Onde? Perguntou Ana Luísa, tensa de novo. Tem um posto abandonado uns quilômetros à frente. Já passei por lá algumas vezes. Dá pra gente esperar a chuva passar. Ela não pareceu convencida, mas assentiu. Poucos minutos depois, avistei a estrutura do posto à direita. As luzes estavam apagadas, as bombas de gasolina enferrujadas, o toldo de metal todo furado e torto. Mas tinha uma área coberta grande o suficiente para proteger o caminhão da chuva. Estacionei embaixo do toldo. O barulho da chuva batendo no metal era ensurdecedor. Desliguei o motor. O silêncio que veio depois, só com o som da chuva lá fora, era quase hipnótico. Vamos ficar aqui até passar, disse. Ana Luísa olhou pela janela, para os cantos escuros do posto abandonado e depois para mim. Tá bem, sussurrou. Então, encolhida naquele banco, molhada, machucada, fugindo de um passado que insistia em persegui-la, Ana Luísa finalmente fechou os olhos. Eu fiquei acordado, vigiando a estrada, vigiando ela, porque pela primeira vez em 4 anos, eu tinha algo além de mim mesmo para proteger, e eu não ia deixar nada de ruim acontecer. Não dessa vez. Continue e alongue o próximo 11/04, capítulo 4, Aflição Crescente. A noite, a chuva e o medo. A chuva não parava. Já fazia mais de 1 hora que estávamos parados naquele posto abandonado, e o temporal só piorava. O barulho da água batendo no toldo de metal era constante, violento, quase agressivo. Trovões ecoavam ao longe, iluminando o céu com clarões brancos que cortavam a escuridão por frações de segundo antes de tudo voltar ao preto absoluto. Eu continuava acordado, sentado no banco do motorista, os olhos alternando entre a estrada vazia à frente e Ana Luísa ao meu lado. Ela tinha adormecido fazia uns 20 minutos, o corpo encolhido, a cabeça apoiada contra a janela, os braços ainda abraçando os joelhos. Mesmo dormindo, ela não parecia em paz. A testa franzida, os lábios apertados, os dedos se mexendo de vez em quando como se estivesse sonhando com algo ruim.
Pesadelos, provavelmente. Eu conhecia bem esse tipo de sono. O sono que não descansa. O sono cheio de coisas que a gente preferia esquecer, mas que insistem em voltar, noite após noite. Olhei para o relógio no painel. Quase 11 da noite. Lá fora, a escuridão era total. Não tinha luz de poste, não tinha luz de casa, não tinha nada além da chuva e do vento. O posto abandonado ficava num trecho isolado da estrada, longe de qualquer vilarejo. Era o tipo de lugar que as pessoas evitavam, o tipo de lugar onde coisas ruins podiam acontecer sem ninguém ver. Eu tentava não pensar nisso, mas era difícil. Porque toda vez que um clarão iluminava a estrada, eu olhava para os dois lados, esperando ver faróis se aproximando, esperando ver um carro parando, esperando ver alguém descendo e vindo em nossa direção. O ele que Ana Luísa tanto temia. Será que ele realmente tinha amigos procurando por ela? Será que alguém tinha visto ela subir no meu caminhão? Será que eu tinha colocado ela em perigo ainda maior ao trazê-la comigo? As perguntas não paravam de martelar na minha cabeça. Peguei meu celular. Sem sinal, nenhuma barrinha. Não que eu soubesse quem ligar mesmo. Polícia e dizer o quê? Que peguei uma mulher fugindo de um ex-violento e agora estava escondido com ela num posto abandonado no meio de uma tempestade? Não. A polícia ia complicar tudo. Ia fazer perguntas, ia querer detalhes, ia expô-la ainda mais. Por enquanto, a gente estava sozinhos. E talvez fosse melhor assim. Um trovão explodiu bem perto, tão alto que o caminhão inteiro tremeu. Ana Luísa acordou num pulo, o corpo tenso, os olhos arregalados, a respiração rápida e curta. Calma, falei, levantando a mão num gesto de paz. Foi só um trovão. Tá tudo bem. Ela olhou em volta, desorientada, tentando lembrar onde estava. Depois que reconheceu a cabine do caminhão, relaxou um pouco, mas só um pouco. Eu dormi? Perguntou a voz rouca. Uns minutinhos. Desculpa. Eu não queria... Não precisa pedir desculpa. Interrompi. Você precisava descansar. Ela passou a mão pelo rosto, limpando o suor que tinha se acumulado na testa. Mesmo com a chuva lá fora, o calor dentro da cabine era sufocante. A chuva não passou ainda? Não. E não parece que vai passar tão cedo. Ela olhou pela janela, pro temporal lá fora, e suspirou fundo. A gente não pode ficar aqui a noite toda, disse, a voz carregada de tensão. Por quê? Porque... Ela hesitou. Porque ele conhece essa estrada. Ele já trabalhou transportando gado por essa região. Se ele está procurando por mim, vai passar por aqui. E se ele ver o caminhão... O medo na voz dela era real. Tem muitos caminhões parados em postos, argumentei, tentando acalmá-la. Ele não tem como saber que você está aqui. Você não conhece ele. Ela insistiu, a voz subindo um tom. Ele é persistente, obsessivo. Ele não desiste. Nunca desistiu. Ela começou a tremer de novo, os dedos apertando a blusa suja. Uma vez eu tentei terminar. Foi uns 6 meses atrás. Saí de casa, fui para casa da minha irmã em outro estado. Mudei de número, bloqueei ele em tudo. E sabe quanto tempo levou para ele me encontrar? Fiquei em silêncio. 2 semanas, continuou ela, a voz falhando. 2 malditas semanas. Ele apareceu na porta da casa da minha irmã, no meio da noite, batendo na porta, gritando, dizendo que eu era dele, que eu não podia fugir dele, que a gente ia ficar junto de um jeito ou de outro. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Minha irmã chamou a polícia. Fizeram um boletim de ocorrência, deram uma medida protetiva, mas ele cagou para a medida protetiva. Apareceu na frente do meu trabalho, mandava mensagens de números diferentes, ficava me seguindo. Até que um dia ele me pegou sozinha no estacionamento. Ela parou engolindo seco, os olhos distantes. Foi a pior surra que eu já levei. Ele quebrou 2 costelas. Deixou minha cara tão inchada que eu não conseguia abrir o olho direito. E sabe o que a polícia fez? Nada. Disseram que eu precisava de mais provas, que palavra contra palavra não bastava, que eu devia ter gravado, tirado foto, não sei o quê. A raiva misturada com desespero na voz dela era de partir o coração. Depois disso eu voltei, porque eu tinha medo,
Porque ele disse que da próxima vez ia matar minha irmã também. Porque eu achei que se eu ficasse quieta, obediente, talvez ele parasse. Ela riu, mas não tinha humor nenhum naquele som. Mas ele não parou. Só piorou, porque ele sabia que eu não tinha mais para onde ir. Fiquei calado, processando tudo o que ela tinha acabado de contar. A raiva crescia dentro de mim, quente e densa, mas eu tentava manter a calma. Ela não precisava da minha raiva agora. Ela precisava de segurança. Ele não vai te pegar de novo, disse firme. Não enquanto você estiver comigo. Você não entende. Ela balançou a cabeça. Ele é grande, forte, e quando fica com raiva, ele não pensa, só age. Eu também sei agir, respondi segurando o olhar dela. Por um momento ela ficou quieta, estudando meu rosto, tentando decidir se podia confiar naquelas palavras. Antes que pudesse responder, uma luz cortou a escuridão. Faróis. Vindo pela estrada, devagar, abrindo caminho através da chuva. O coração disparou. Abaixa. Sussurrei. Urgente. Ana Luísa se jogou no chão da cabine, encolhendo o corpo no espaço apertado entre o banco e o painel. Eu me inclinei um pouco, tentando ficar menos visível, mas mantendo os olhos no retrovisor. O carro se aproximou. Um SUV escuro, grande, rodas lamacentas. Passou devagar pelo posto, os faróis varrendo a área coberta onde estávamos. Prendi a respiração. O SUV parou. Ficou ali, parado no meio da estrada, o motor roncando baixo, quase inaudível sob o barulho da chuva. Segundos passaram. Pareceram horas. Conseguia ouvir a respiração acelerada de Ana Luísa embaixo. Rápida, desesperada. Ela estava entrando em pânico. Coloquei a mão no ombro dela, tentando acalmá-la. Ela agarrou minha mão com força, as unhas cravando na minha pele. O SUV começou a se mover de novo, devagar, como se o motorista estivesse olhando, procurando, analisando. Por favor, segue em frente. Por favor. O carro acelerou um pouco e continuou pela estrada, sumindo na cortina de chuva. Esperei mais um minuto inteiro antes de falar. Ele foi embora. Ana Luísa não se mexeu. Ana Luísa, ele foi embora. Você pode subir. Ela levantou devagar, o rosto pálido, os olhos enormes de medo. Era ele? Perguntei. Não sei, respondeu, tremendo. Não consegui ver, mas pode ser. Ele tem um carro parecido. Merda. A gente precisa sair daqui, disse já ligando o motor. Mas a chuva é o menor dos nossos problemas agora. Liguei os faróis, tirei o caminhão da área coberta e voltei para a estrada. A chuva bateu com força no para-brisa, reduzindo a visibilidade a quase zero. Mas eu não podia parar. Não agora. Acelerei o máximo que a estrada molhada permitia. As rodas derrapavam levemente nas curvas, o caminhão balançava com o vento lateral, mas eu mantinha o controle. Ana Luísa estava agarrada no banco, os dedos brancos de tanta força. Para onde a gente está indo? Perguntou. Não sei, admiti. Longe. Só longe. Dirigi por mais 20 minutos em silêncio tenso. A chuva começou a diminuir um pouco, mas a estrada continuava perigosa. Poças enormes se formavam no asfalto e cada vez que passava por uma, a água espirrava alto, cobrindo tudo. Foi quando ouvi o barulho. Um estalo alto, seguido de uma vibração estranha no volante. Não, murmurei. Outro estalo. O caminhão começou a puxar para a direita, pneu furado. Que foi? Ana Luísa perguntou assustada. Pneu, respondi, já diminuindo a velocidade. Furou. Não, não, não. Ela começou a repetir, entrando em pânico. A gente não pode parar. Não pode. Ele vai voltar. Ele vai... Eu não tenho escolha, disse mais alto que pretendia. Se eu continuar com o pneu assim, vou perder o controle e a gente vai capotar. Encontrei um trecho menos íngreme, encostei no acostamento e parei. Desliguei o motor. O silêncio voltou. Só a chuva tamborilar no teto, mais fraca agora, mas ainda presente. Quanto tempo leva para trocar? Ana Luísa perguntou a voz fina. Uns 15, 20 minutos, respondi. Se eu tiver sorte. A gente não tem 20 minutos. Eu sei.
Peguei a lanterna que ficava embaixo do banco, coloquei o boné e abri a porta. A chuva me atingiu imediatamente, fria e forte. Fica aqui, ordenei. Tranca as portas. Se você ver qualquer coisa estranha, buzina. 2 vezes. Eu volto correndo. Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Desci do caminhão e fui até a traseira. A chuva já tinha encharcado minha roupa completamente. O chão era lama pura. Cada passo afundava até o tornozelo. Iluminei o pneu traseiro direito com a lanterna. Furado mesmo. Um corte grande na lateral, provavelmente de algum pedaço de metal na pista. Abri o compartimento de ferramentas, peguei o macaco e a chave de roda. As mãos tremiam. Não de frio, mas de adrenalina pura. Porque eu sabia que se aquele SUV voltasse agora, a gente estava ferrado. Comecei a trabalhar rápido. Soltei as porcas, bombeei o macaco, levantei o caminhão. Os músculos queimavam com o esforço. O suor se misturava com a chuva no meu rosto. Foi quando ouvi um motor, ao longe, mas se aproximando. Faróis cortando a chuva. O coração disparou. Não agora! Por favor, não agora! Trabalhei mais rápido. Tirei o pneu furado, peguei o estepe, encaixei no lugar. As mãos escorregavam na ferramenta molhada. Os faróis estavam mais perto agora. Ouvi a buzina do caminhão. 2 vezes, rápidas, desesperadas. Ana Luísa tinha visto. Apertei as porcas com força, o mais rápido que conseguia. 1, 2, 3. O carro diminuiu a velocidade 4 porcas. Ele parou atrás do caminhão. 5ª porca. Uma porta se abrindo. Passos na lama. Larguei a chave de roda, peguei a lanterna e me levantei, girando para encarar quem estava vindo. Um homem, grande, ombros largos, capuz cobrindo o rosto. Precisa de ajuda? A voz era grossa, arrastada. Não, respondi, tentando manter a voz firme. Tá tudo sob controle. Ele deu mais alguns passos. Agora conseguia ver melhor. Rosto anguloso, barba por fazer, cicatriz no queixo. Os olhos percorreram o caminhão como se procurasse algo ou alguém. Você tá sozinho? Perguntou. Tô. Tem certeza? O tom era ameaçador agora. Não era mais uma pergunta casual. Minha mão apertou a lanterna. Não era muito como arma, mas era o que eu tinha. Tenho certeza, repeti. E já tô terminando aqui. Então, se você quiser seguir seu caminho... Ele deu um sorriso torto, sem humor, engraçado. Porque eu poderia jurar que vi uma mulher no seu caminhão, cabelo escuro, magra. O sangue gelou nas veias. Era ele, o ex de Ana Luísa, e agora ele estava a menos de 3 metros de mim, bloqueando meu caminho de volta para a cabine. Acho que você viu errado, disse devagar. Não, ele balançou a cabeça. Eu não vi errado, ela tá aí. E eu vim buscar o que é meu. As palavras saíram carregadas de uma possessividade doentia que me fez o estômago revirar. Ela não é sua, respondi, a raiva superando o medo. E não vai com você. Ele riu, um som grave, perigoso. E você vai me impedir? Antes que eu pudesse responder, a porta do caminhão se abriu. Ana Luísa desceu, cambaleante, o rosto marcado pelo terror, mas também por uma determinação assustadora. Para, Rodrigo, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Me deixa em paz. Rodrigo virou para ela e eu vi o que Ana Luísa tinha me descrito. A obsessão, a raiva, a loucura. Você não foge de mim, Ana, ele disse, dando um passo na direção dela. Quantas vezes eu preciso te ensinar isso? E naquele momento, sob a chuva, no meio da noite, no meio do nada, eu entendi. Aquilo não ia terminar bem. Não para todos nós. Continue e alongue o próximo 11:06. Capítulo 5. Memórias e feridas. O passado que nunca foi embora. Tudo parecia se mover em câmera lenta. Rodrigo avançando em direção a Ana Luísa. Ela recuando, as costas batendo contra a lateral do caminhão. Eu largando a lanterna e correndo, os pés afundando na lama, o coração martelando contra as costelas. Sai da frente! Rodrigo rosnou quando me coloquei entre eles. Não! Respondi firme, mesmo com o medo subindo pela garganta. Ele era maior que eu.
uns 10 centímetros mais alto, ombros mais largos, braços grossos de quem trabalhava pesado. Mas eu não ia sair da frente. Não ia deixar ele chegar perto dela. Isso não é da sua conta. Ele cuspiu as palavras, o rosto se contorcendo de raiva. Ela é minha namorada. Isso é problema nosso. Você não tem nada a ver com isso. Ex-namorada, corrigi. E agora tem tudo a ver comigo, porque ela está sob minha proteção. Rodrigo riu, mas não tinha nenhum humor naquele som. Era um riso cheio de desprezo, de ameaça mal contida. Proteção? Ele repetiu zombeteiro. Você acha que pode me proteger dela? Você? Ele me olhou de cima a baixo, avaliando, medindo. Você nem sabe quem ela é, nem sabe as merdas que ela já fez, nem sabe das mentiras que ela conta. Rodrigo, para! Ana Luísa gritou atrás de mim, a voz quebrando. Não faz isso! Cala a boca! Ele berrou de volta e eu senti o corpo de Ana Luísa se encolher atrás do meu. A raiva explodiu dentro de mim. Não grita com ela, disse, baixo, perigoso. Ou o quê? Rodrigo deu um passo para frente, invadindo meu espaço pessoal, o hálito quente de bebida batendo no meu rosto. O que você vai fazer, caminhoneiro? Por um momento ficamos ali, cara a cara, medindo forças. A chuva caía sobre nós, fria e implacável. O vento uivava entre as árvores. Os faróis do SUV iluminavam a cena toda com uma luz amarelada e fantasmagórica. E então, algo dentro de mim se quebrou. Não foi a raiva de Rodrigo que me fez agir. Foi outra coisa, mais profunda, mais antiga. Foi a lembrança de Fernanda gritando comigo antes de ir embora. A lembrança da voz dela implorando para eu ouvir, para eu parar, para eu escolher ela em vez da estrada. A lembrança de mim virando as costas, pegando as chaves do caminhão e saindo porta afora enquanto ela chorava. Você nunca está aqui, Miguel. Eu preciso de você e você nunca está aqui. As palavras ecoavam na minha cabeça como se tivessem sido ditas ontem. Quantas vezes ela tinha me pedido para ficar? Quantas vezes tinha me implorado para largar a estrada, nem que fosse por alguns meses, para a gente tentar consertar o que estava quebrado? E quantas vezes eu tinha escolhido a solidão da boleia em vez da complexidade de estar presente? Eu não tinha batido nela. Nunca tinha levantado a mão, nunca tinha gritado, nunca tinha ameaçado. Mas tinha abandonado do mesmo jeito, tinha deixado ela sozinha quando mais precisava. Tinha escolhido a fuga em vez do enfrentamento. E agora, olhando para aquele homem violento na minha frente, olhando para Ana Luísa apavorada atrás de mim, eu entendia. Eu não podia salvar Fernanda. Já era tarde demais. Ela tinha seguido em frente, refez a vida, provavelmente estava feliz agora com alguém que realmente estava presente. Mas eu podia salvar Ana Luísa. Eu podia ser o homem que deveria ter sido naquela noite. Eu podia escolher ficar. Você não vai encostar um dedo nela, disse para Rodrigo. E dessa vez a voz saiu com uma convicção que eu não sabia que tinha. Nem hoje, nem nunca mais. Você não manda em mim, ele rosnou. Não. Mas ela também não é sua propriedade. Ela é uma pessoa com vontade própria, e a vontade dela é ficar longe de você. Ela não sabe o que quer. Ela sabe muito bem. Rodrigo tentou me empurrar para passar. Eu não saí do lugar. Ele tentou de novo, com mais força. Dessa vez, me segurei na lateral do caminhão para não cair. Sai da frente! Ele gritou, perdendo completamente o controle. Não! E então ele me acertou. O soco veio rápido, atingindo meu maxilar. A dor explodiu, aguda e quente. Vi estrelas. O gosto de sangue encheu minha boca. Cambaleei para trás, quase caindo, mas me segurei. Ana Luísa gritou. Rodrigo avançou de novo, mas dessa vez eu estava preparado. Esquivei do próximo soco, me abaixei e dei um encontrão no estômago dele com o ombro. Ele recuou, surpreso, ofegante. Não era briga que eu queria, nunca fui de brigar, mas eu tinha aprendido alguns golpes ao longo dos anos na estrada. Aprende-se rápido quando se viaja sozinho por lugares perigosos. Você não sabe com quem está mexendo, Rodrigo rosnou, recuperando o fôlego. E você não sabe o quanto eu não me importo.
respondi. Cuspi sangue na lama. Ele veio para cima de novo, mais agressivo, mais descontrolado. Consegui desviar de 2 socos, mas o terceiro pegou minhas costelas. Senti algo estalar. A dor tirou meu ar. Caí de joelhos na lama. Rodrigo ficou em cima de mim, segurando minha camisa, o punho levantado para dar outro golpe. Eu avisei que você não devia ter se metido. O punho desceu, mas antes de me atingir, algo pesado acertou a cabeça de Rodrigo. Ele soltou um grunhido de dor, largou minha camisa e cambaleou para trás. Ana Luísa estava atrás dele, segurando a chave de roda que eu tinha largado no chão. As mãos tremiam, o rosto manchado de lágrimas e chuva, mas os olhos dela estavam cheios de uma determinação feroz. Nunca mais, ela disse, a voz saindo rouca, mas firme. Nunca mais você vai encostar em mim. Nunca mais você vai me machucar. Nunca mais. Rodrigo se virou para ela, tocando a parte de trás da cabeça onde ela tinha acertado. Quando tirou a mão, estava suja de sangue. Por um momento vi medo nos olhos dele, medo de verdade, porque pela primeira vez Ana Luísa tinha reagido. Pela primeira vez ela tinha se defendido. Você me bateu, ele disse quase incrédulo. Bati, ela confirmou, ainda segurando a chave de roda. E vou bater de novo se você não for embora. O silêncio que se seguiu foi tenso, perigoso, cheio de possibilidades. Rodrigo olhou para ela, depois para mim, ainda de joelhos na lama, depois para o caminhão, calculando, medindo as chances. E então, finalmente, algo mudou no rosto dele. Não era aceitação, não era arrependimento, era algo pior. Era a percepção de que ele tinha perdido o controle. E homens como Rodrigo não suportam perder o controle. Vocês vão se arrepender. Disse, baixo, ameaçador. Eu não vou esquecer disso, nem você, apontou para Ana Luísa. Nem você, apontou para mim. Vai embora, Rodrigo, Ana Luísa repetiu, a voz mais firme agora. Vai embora e nunca mais volta. Ele cuspiu no chão, lançou um último olhar de ódio para nós dois e começou a caminhar de volta para o SUV. Eu me levantei devagar, cada movimento doendo, e fiquei ao lado de Ana Luísa. Ela ainda segurava a chave de roda com força, os dedos brancos. Larga isso, sussurrei. Ela obedeceu, e a ferramenta caiu na lama com um som abafado. Rodrigo subiu no SUV, bateu a porta com força, ligou o motor e acelerou bruscamente. O carro derrapou na lama antes de pegar velocidade, e então desapareceu pela estrada, os faróis sumindo na escuridão. Ficamos ali parados, os dois encharcados, sujos de lama e sangue, tremendo, não só de frio, mas de toda a adrenalina, medo e raiva que ainda pulsavam nas veias. Ana Luísa foi a primeira a se mover. Ela caiu de joelhos na lama, soltando um soluço alto, as mãos cobrindo o rosto. O corpo inteiro sacudia com o choro. Me ajoelhei ao lado dela, ignorando a dor nas costelas. Ei, disse suavemente. Ei, você tá bem? Acabou, ele foi embora. Eu bati nele, ela disse entre soluços. Eu nunca tinha conseguido reagir antes. Sempre congelava. Sempre deixava ele fazer o que queria. Mas quando vi ele te batendo, eu não consegui ficar parada. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos encontrando os meus. Você ia morrer por minha causa. Um estranho, alguém que eu conheci há poucas horas. E você ia morrer porque eu fui fraca demais para fugir direito, para me esconder direito, Para! Interrompi, segurando os ombros dela. Você não é fraca. Ouviu? Você não é fraca. Você é uma das pessoas mais corajosas que eu já conheci. Como você pode dizer isso? Porque você fugiu, mesmo sabendo que ele ia te procurar, mesmo sabendo que você não tinha para onde ir, você fugiu. Muita gente fica, aceita, normaliza, mas você não. Você escolheu lutar pela sua vida. Isso é coragem. As lágrimas continuavam descendo pelo rosto dela, mas agora havia algo diferente no olhar, algo menos quebrado, algo mais vivo. E agora? Perguntou. O que a gente faz agora? Respirei fundo, sentindo a dor nas costelas.
o gosto de sangue na boca, o cansaço pesando nos ossos. Agora a gente termina de trocar esse pneu. Depois a gente sai dessa estrada e encontra um lugar seguro para você ficar até decidir o que quer fazer. Você não precisa... Eu sei que não preciso, interrompi de novo, mas eu quero, porque você merece alguém do seu lado e porque eu... Pausei, procurando as palavras certas. Porque eu já deixei alguém sozinha uma vez na vida. E não vou deixar de novo. Ana Luísa me olhou por um longo momento. E então, devagar, assentiu. Nós nos levantamos juntos, ajudando um ao outro a sair da lama. Terminei de apertar as porcas do pneu enquanto ela recolhia as ferramentas. Não trocamos mais palavras. Não precisava. Quando finalmente subimos de volta na cabine, molhados, machucados e exaustos, a chuva tinha parado completamente. O céu começava a clarear no horizonte, revelando as primeiras luzes da madrugada. Liguei o motor. O ronco familiar trouxe um pouco de normalidade de volta. "Para onde agora?" Ana Luísa perguntou mais calma. Olhei para a estrada à frente, vazia, silenciosa, cheia de possibilidades. "Goiânia", respondi. "Conheço gente lá, gente de confiança. A gente pode pedir ajuda. Ver o que fazer. Um dia de cada vez." Ela assentiu, e enquanto o caminhão começava a se mover, deixando para trás aquele trecho maldito de estrada, aquele posto abandonado, aquele confronto que quase nos matou, eu percebi algo. Pela primeira vez em 4 anos, eu não estava fugindo. Eu estava indo em direção a alguma coisa. Em direção à redenção. Em direção a uma segunda chance de ser o homem que eu deveria ter sido. E mesmo com as costelas doendo, com o maxilar latejando, com o cansaço pesando em cada músculo do corpo, eu me senti leve, porque agora eu tinha um propósito maior que minha própria dor. Eu tinha alguém para proteger, e dessa vez eu não ia falhar. Continue e alongue o próximo 11/08, capítulo 6, virada decisiva, a escolha que muda tudo. A estrada se abria à nossa frente como uma promessa silenciosa. O sol começava a nascer, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados que refletiam nas poças d'água deixadas pela tempestade. A paisagem mudava aos poucos. O cerrado seco dava lugar a colinas mais verdes. Pequenas fazendas apareciam espalhadas entre os morros. Vacas pastavam tranquilas nos campos cercados. Parecia outro mundo, mais calmo, mais seguro, mas a tensão dentro da cabine continuava palpável. Ana Luísa não tinha falado quase nada desde que saímos daquele lugar maldito. Estava encolhida no banco, olhando pela janela, os dedos entrelaçados no colo. De vez em quando, ela olhava para o retrovisor lateral, verificando se alguém nos seguia. O medo ainda estava ali, grudado nela como uma segunda pele. Eu também olhava para o retrovisor. Constantemente. Cada carro que aparecia ao longe fazia meu coração acelerar. Cada caminhão que nos ultrapassava me deixava tenso até que sumisse de vista. Rodrigo tinha ido embora. Mas será que tinha desistido? Homens como ele não desistem fácil. Eu sabia disso. Ana Luísa sabia disso melhor que ninguém. Meu maxilar ainda latejava onde ele tinha me acertado. As costelas doíam a cada respiração mais funda, mas a dor física era suportável. Era a outra dor, a emocional, a psicológica, que pesava mais. Porque quanto mais eu dirigia, quanto mais quilômetros ficavam para trás, mais eu pensava em Fernanda. Será que ela tinha passado por isso também? Não violência física, não, mas abandono emocional, solidão, a sensação de estar num relacionamento sozinha enquanto eu me perdia nas estradas, fugindo de uma intimidade que me assustava mais do que qualquer perigo da boleia. Eu nunca tinha batido nela, nunca tinha gritado, nunca tinha ameaçado, mas tinha machucado do mesmo jeito, com ausência, com silêncio, com escolhas que sempre priorizavam minha fuga em vez da nossa construção. E agora, dirigindo ao lado de Ana Luísa, eu enxergava com uma clareza dolorosa o quanto eu tinha falhado, o quanto eu tinha sido covarde, o quanto eu tinha deixado escapar a única pessoa que realmente tinha se importado comigo.
Você tá bem? A voz de Ana Luísa me arrancou dos pensamentos. Olhei para ela surpreso. Era a primeira vez que ela perguntava sobre mim. Tô. Menti. Ela estreitou os olhos, não acreditando. Suas costelas estão doendo. Eu vi a cara que você fez quando respirou fundo agora há pouco. É só uma dor. Passa. Você deveria ver um médico. Depois, Miguel, eu disse depois. Cortei mais áspero do que pretendia. Ela se encolheu levemente e eu me arrependi na mesma hora. Desculpa, disse mais suave. Eu não quis ser grosso, é que... Pausei, procurando as palavras. É que eu preciso ter certeza de que você está segura primeiro. Depois eu me preocupo comigo. Ela ficou quieta por um momento. Depois, por que você se importa tanto? A pergunta era simples, mas carregava um peso enorme. Fiquei em silêncio, os olhos fixos na estrada. O sol subia devagar, iluminando o asfalto molhado à frente. Porque eu já deixei de me importar quando devia, respondi finalmente. E isso me custou a pessoa que eu mais amava na vida. Ana Luísa virou completamente para mim, surpresa. Você era casado? Não, mas estava quase. A gente morava junto. Tinha planos. Ia casar no ano seguinte, comprar uma casa, talvez ter filhos. Ela queria tudo isso. Eu também queria. Pelo menos achava que queria. Engoli seco, a garganta apertada. Mas quando as coisas começaram a ficar reais demais, quando a intimidade começou a exigir que eu parasse de fugir e realmente estivesse presente, eu entrei em pânico. Comecei a aceitar viagens mais longas. Comecei a ficar semanas fora. Comecei a usar a estrada como desculpa para não ter que lidar com o que estava acontecendo entre a gente. As palavras saíam difíceis, como se tivessem sido enterradas fundo demais por tempo demais. E ela aguentou. Aguentou muito mais do que devia. Me deu chances, conversou, implorou, chorou, mas eu continuei fugindo, até que um dia ela cansou. Fez as malas e foi embora. Simples assim. Você tentou ir atrás? Não. Admiti, e a vergonha queimou. Eu deixei ela ir. Achei que era melhor assim. Que ela ia encontrar alguém melhor, alguém que pudesse dar o que ela precisava. E achei que eu ia ficar bem sozinho. Dei uma risada amarga. Mas eu não fiquei bem. Fiquei vazio. Fiquei perdido. E a estrada que era minha fuga virou minha prisão. Porque não importa quantos quilômetros eu rode, não importa quantas cidades eu atravesse, eu nunca consigo deixar para trás o arrependimento. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas feridas reconhecem a dor uma da outra. Como ela se chamava? Ana Luísa perguntou, suave. Fernanda. Você ainda ama ela? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei pensando. Realmente pensando. Eu não sei, respondi, honesto. Às vezes eu acho que sim. Às vezes eu acho que o que eu amo é a ideia dela, a memória do que a gente poderia ter sido. Mas não tem volta. Ela seguiu em frente. Casou com outro cara 2 anos atrás. Eu vi no Facebook. Ela parece feliz, realmente feliz. E você? Eu? Repeti, como se a pergunta fosse absurda. Eu fico na estrada. É tudo o que eu sei fazer. Não é, Ana Luísa disse, firme. Você sabe cuidar. Você sabe proteger. Você sabe estar presente quando alguém precisa. Você está fazendo isso por mim agora. Suas palavras me acertaram como um soco no peito, porque ela tinha razão. Eu estava fazendo por ela o que deveria ter feito por Fernanda. Eu estou tentando consertar meus erros, disse a voz saindo mais baixa. Sei que não muda o passado, sei que não traz ela de volta, mas talvez se eu conseguir te ajudar, te colocar num lugar seguro, te dar uma chance de recomeçar, talvez eu consiga dormir melhor à noite. Ana Luísa estendeu a mão devagar e tocou meu braço. Foi um toque leve, hesitante, mas cheio de significado. Você é um bom homem, Miguel, disse. Mesmo que você não acredite nisso. Não respondi. Não sabia se acreditava ou não. Só sabia que naquele momento, dirigindo com ela ao meu lado, eu queria ser. Queria ser o homem que ela via. O homem que eu deveria ter sido há 4 anos.
Continuamos dirigindo em silêncio por mais alguns quilômetros. O sol já estava alto agora, secando o asfalto, trazendo aquele calor característico do cerrado. Meu estômago roncou, lembrando que não comíamos nada desde a marmita que dei para ela na noite anterior. A gente precisa parar para comer, falei. Tem dinheiro? Ana Luísa perguntou preocupada. Porque eu não tenho nada. Ele ficava com todo o meu dinheiro. Dizia que era para nossa segurança. A raiva voltou a ferver dentro de mim. Eu tenho, respondi. Não se preocupa com isso. Alguns quilômetros à frente avistei uma placa. Restaurante Beira Rio. 2 quilômetros. Um daqueles restaurantes de beira de estrada que servem comida caseira para caminhoneiros e viajantes. Entrei no estacionamento de terra batida. Havia alguns carros e 2 caminhões estacionados. O prédio era simples, de tijolo aparente, com uma varanda coberta onde algumas mesas de plástico estavam ocupadas por homens comendo e conversando. Desliguei o motor. Vamos entrar rápido, comer alguma coisa e seguir viagem, disse. Ana Luísa olhou para o restaurante com hesitação. E se ele tiver gente dele aqui? E se alguém me reconhecer? Ninguém vai te reconhecer. Tentei tranquilizá-la. A gente fica só o tempo necessário. Ela não pareceu convencida, mas assentiu. Descemos do caminhão. O sol bateu forte no rosto. O cheiro de comida caseira, arroz, feijão, carne assada, vinha da cozinha, fazendo meu estômago roncar mais alto. Entramos no restaurante. Era um espaço grande, com várias mesas de madeira, ventiladores girando no teto e um buffet self-service onde as pessoas se serviam. Um rádio tocava sertanejo baixinho no fundo. Alguns homens olharam na nossa direção quando entramos. Olhares rápidos, avaliadores, mas nada ameaçador. Era normal. Caminhoneiro com uma mulher jovem chamava a atenção. Mas não era da conta de ninguém. Pegamos pratos e nos servimos em silêncio. Arroz, feijão, farofa, carne de panela, salada. Comida simples, mas cheirosa. Sentamos numa mesa no canto, longe da janela, de costas para a parede. Ana Luísa comeu devagar, mastigando cada garfada, como se saboreasse não só a comida, mas a própria liberdade de estar ali, viva, longe dele. Eu tentava comer, mas a dor nas costelas dificultava. Cada movimento era um lembrete do confronto da noite passada. Você precisa mesmo ver um médico. Ana Luísa insistiu. Depois de te deixar em segurança. Miguel, se suas costelas estão quebradas... Não tão quebradas, interrompi, embora não tivesse certeza disso. Só rachadas, talvez. Já passei por pior. Era mentira. Mas eu precisava que ela acreditasse que eu estava bem. Porque se ela achasse que eu estava fraco, ia se sentir ainda mais culpada. E ela não tinha culpa de nada. Continuamos comendo quando ouvi uma voz conhecida vindo da entrada. Meu sangue gelou. Olhei discretamente para a porta. Rodrigo. Ele estava entrando no restaurante acompanhado de 2 outros homens, grandes, tatuados, com cara de quem não fazia perguntas antes de bater. Como ele nos encontrou? E então eu entendi. O SUV. Ele tinha seguido a direção que tomamos, perguntado em postos de gasolina, rastreado nosso caminho. Era questão de tempo até ele checar os restaurantes da região. Ana Luísa ainda não tinha visto. Estava de costas para a porta, concentrada no prato. Eu precisava tirá-la dali. Agora. Mas se levantássemos, de repente, íamos chamar atenção. Rodrigo varreu o restaurante com os olhos, procurando, caçando. Abaixei a cabeça, fingindo estar concentrado na comida. Peguei o boné, que estava no banco ao lado, e coloquei na cabeça, puxando a aba para baixo. Ana, sussurrei baixo. Não olha para trás. Não faz barulho, mas a gente precisa sair. Agora. Ela congelou, o garfo no ar. Ele está aqui? A voz saiu fina, quase inaudível. Tá, e trouxe reforços. Vi o pânico tomar conta do rosto dela. As mãos começaram a tremer. Calma, disse, colocando minha mão sobre a dela. A gente vai sair, mas precisa ser discreto, devagar, natural. Ela assentiu, mas conseguia ver o esforço que fazia para se controlar. Levantei devagar, deixando algumas notas na mesa, mais do que o necessário,
mas não tinha tempo para esperar troco. Segurei a mão de Ana Luísa e comecei a caminhar em direção aos fundos do restaurante, onde tinha uma porta que provavelmente levava para a cozinha. Estávamos a meio caminho quando ouvi: "Ali!" A voz de Rodrigo explodiu pelo restaurante. Tudo aconteceu rápido. Ana Luísa soltou um grito. Eu a puxei pela mão e comecei a correr. Passamos pela cozinha, derrubando panelas, assustando as cozinheiras. Gritos atrás de nós, passos pesados. Rodrigo e seus amigos vindo atrás. Saímos por uma porta dos fundos que dava para um quintal de terra batida. Havia um galinheiro, algumas árvores e do outro lado uma cerca baixa de arame. "Pula!" gritei. Ana Luísa pulou a cerca primeiro, cambaleante, mas conseguindo. Eu pulei atrás, sentindo uma dor lancinante nas costelas que quase me fez desmaiar. Mas não podia parar. Estávamos num terreno baldio agora. Mato alto, lixo espalhado, um córrego sujo correndo ao fundo. Não tinha para onde correr a não ser em direção a uma pequena mata que começava uns 50 metros à frente. Corremos. As pernas queimavam, os pulmões ardiam, o coração martelava tão forte que parecia que ia explodir. Atrás de nós, Rodrigo e os 2 homens saltavam a cerca. "Pega eles! Não deixa escapar!" A voz dele era pura raiva, pura obsessão. Entramos na mata. Galhos arranhavam nossos rostos e braços. Raízes tentavam nos derrubar, mas seguimos em frente, cegos de medo e adrenalina. Ana Luísa tropeçou, caiu. Parei, voltei, a ajudei a levantar. "Não para!" gritei. "Não para!" Os passos atrás de nós estavam mais perto. Seguimos mais fundo na mata até que chegamos numa espécie de barranco, uns 3 metros de queda até um córrego. Não tinha outra saída. "A gente tem que pular", disse. "É muito alto. É a única chance." Olhei para trás. Vi os vultos dos homens entre as árvores. Segundos de distância. Segurei a mão de Ana Luísa. "Confia em mim", disse. Ela me olhou nos olhos e assentiu. E então, juntos, pulamos. Tu continue e alongue o próximo 11:10. Capítulo 7. Travessia final. Entre o medo e o alívio. A queda pareceu durar uma eternidade. O mundo girou. O estômago subiu. O ar saiu dos pulmões. E então batemos na água. O córrego era mais fundo do que eu esperava. Pelo menos 1,5 metros. E a correnteza, embora não forte, era suficiente para nos desequilibrar. A água estava gelada, suja, com cheiro de barro e vegetação podre. Engoli um pouco sem querer, o gosto amargo enchendo minha boca. Consegui me equilibrar primeiro, os pés afundando no fundo lodoso. Olhei rapidamente ao redor, procurando Ana Luísa. Ela tinha caído um pouco mais à frente, lutando para se levantar, o cabelo grudado no rosto, tossindo água. Fui até ela, segurei seu braço e a puxei para cima. "Você tá bem?" Ela assentiu, mas mal conseguia respirar direito. Tossia, cuspindo água, os olhos arregalados de pânico. De cima do barranco, ouvi as vozes. "Onde eles foram?" "Pularam. Ali embaixo no córrego." "Merda." Olhei ao redor, desesperado, procurando uma saída. O córrego seguia serpenteando pela mata, com alguns trechos cobertos por vegetação densa. Se conseguíssemos nos esconder embaixo das plantas que pendiam sobre a água, talvez eles não nos vissem. "Vem", sussurrei, puxando Ana Luísa pela mão. Caminhamos pelo córrego, a água batendo na altura da cintura, dificultando cada passo. As pedras eram escorregadias, cobertas de limo. A correnteza puxava, tentando nos derrubar. Mas seguimos em frente, o mais silencioso possível. Atrás de nós, ouvi um baque. Depois outro. Eles tinham pulado também. "Vê se acha eles! Não pode ter ido longe!" A voz de Rodrigo ecoava pela mata, cheia de raiva e determinação doentia. Encontramos um trecho onde um tronco caído criava uma espécie de ponte natural sobre o córrego, e embaixo dele a vegetação formava uma cortina verde densa. Não era o melhor esconderijo, mas era o que tínhamos. "Entra ali", sussurrei apontando. Ana Luísa se enfiou embaixo do tronco, agachando na água até ficar quase submersa. Eu entrei logo atrás, cobrindo ela com meu corpo.
os dois praticamente invisíveis sob a vegetação. Ficamos completamente imóveis. A água gelada chegava até nossos pescoços. Eu conseguia sentir o corpo de Ana Luísa tremendo contra o meu. Não sei se de frio ou de medo. Provavelmente dos dois. Ouvi os passos na água, se aproximando. Devagar, pesados. Tem que estar por aqui, uma voz grossa disse. Um dos amigos de Rodrigo. Separa. Um vai por esse lado, outro por aquele. Eu vou pelo meio, Rodrigo ordenou. E quando achar, não machuca ela. Ela é minha, mas o caminhoneiro... Esse filho da puta você pode quebrar. O ódio na voz dele era palpável. Os passos se separaram. Um conjunto foi para a esquerda, outro para a direita. E Rodrigo vinha direto na nossa direção. Prendi a respiração. Ana Luísa estava rígida contra mim, tão tensa que parecia uma estátua. Senti a mão dela procurar a minha embaixo da água. Segurei seus dedos, apertando levemente, tentando transmitir alguma sensação de segurança. Rodrigo estava a poucos metros agora. Conseguia ver as pernas dele através de uma pequena abertura na vegetação. Calça jeans molhada, botas pesadas pisando na água rasa. Ele parou bem perto do tronco, olhando ao redor. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele ia ouvir. Onde vocês estão? Rodrigo falou alto, a voz ecoando. Eu sei que vocês não foram longe. Ana, amor, para com isso. Você sabe que a gente precisa conversar. Você sabe que você é minha. As palavras saíam quase carinhosas, mas havia veneno embaixo. Uma obsessão doentia disfarçada de amor. Ana Luísa apertou minha mão com mais força. Eu senti uma lágrima dela cair no meu ombro, misturando-se com a água do córrego. Rodrigo deu mais alguns passos. Parou. Ficou ali, em silêncio, como se estivesse escutando, sentindo, tentando adivinhar onde estávamos. O tempo pareceu parar. Segundos que pareciam horas. E então, finalmente, ele seguiu em frente, se afastando, os passos ficando mais distantes. Mas não saímos ainda. Não nos mexemos, porque sabíamos que ele podia voltar a qualquer momento. Ficamos ali, escondidos, abraçados, tremendo, por longos minutos. Ouvi as vozes ao longe. Discussão, frustração. Não estão aqui. Devem ter saído pela outra margem. Vamos voltar para o carro. A gente pega eles na estrada. Os passos começaram a se afastar. Mais rápidos agora, indo embora. Ainda assim, esperamos. Mais 5 minutos, 10 minutos. Até que o silêncio da mata voltou, interrompido apenas pelo som da água corrente e dos pássaros. Finalmente, me mexi. Acho que eles foram, sussurrei. Ana Luísa soltou um suspiro trêmulo. Saímos devagar debaixo do tronco, encharcados, cobertos de lama e folhas. Ela mal conseguia ficar em pé. As pernas tremiam tanto que precisei segurá-la. Consegue andar? Ela assentiu, mas quando tentou dar um passo, quase caiu. A adrenalina tinha acabado, e o corpo estava cobrando o preço de tudo o que passamos. Vem, disse, passando o braço dela sobre meu ombro. Eu te ajudo. Saímos do córrego com dificuldade, subindo pela margem oposta, que era menos íngreme. Cada passo era uma batalha. A lama grudava nas botas. As pedras escorregavam. A dor nas minhas costelas tinha se transformado numa agonia constante, que tirava meu fôlego a cada movimento. Mas continuei. Tínhamos que continuar. Quando finalmente chegamos ao topo da margem, caímos no chão de terra, exaustos, deitados de costas, olhando para o céu azul através das copas das árvores, tentando recuperar o fôlego. A gente não pode voltar para o caminhão, Ana Luísa disse, entre respirações ofegantes. Eles vão estar esperando. Ela tinha razão. Rodrigo não era burro. Ele sabia que eventualmente teríamos que voltar para o caminhão e ia estar lá, esperando. Tem razão, concordei. A gente precisa de outro plano. Que plano? Forcei meu cérebro cansado a pensar. Estávamos no meio do nada, sem veículo, sem celular com sinal, sem dinheiro além do pouco que eu tinha no bolso, que provavelmente estava encharcado e inutilizado agora, e sendo perseguidos por um homem violento e 2 capangas. As opções eram limitadas. A gente precisa chegar numa cidade grande, disse.
Um lugar com delegacia, com gente, com movimento. Um lugar onde ele não possa fazer nada sem ser visto. A cidade mais próxima é Goiânia, mas são pelo menos uns 80 quilômetros daqui. 80 quilômetros, a pé. Com ela ferida, eu machucado e eles procurando. Parecia impossível, mas o que mais podíamos fazer? Então a gente caminha, disse, sentando com dificuldade. A gente encontra a estrada, pega carona com alguém e chega em Goiânia. E se quem parar for alguém que conhece o Rodrigo? A gente corre o risco, respondi, porque ficar aqui não é opção. Ana Luísa ficou quieta por um momento, processando. Depois assentiu, determinada. Tá bem, vamos. Nos levantamos juntos, apoiando um no outro. Começamos a caminhar pela mata, tentando encontrar alguma referência, algum caminho que levasse de volta à estrada. O sol estava alto agora, o calor sufocante mesmo sob a sombra das árvores. A roupa molhada grudava no corpo, pesada e desconfortável. Os mosquitos começaram a aparecer, picando todo o pedaço de pele exposta. Mas seguimos em frente. Não tínhamos escolha. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram uns 40 minutos, finalmente ouvimos o som de carros passando. A estrada. Saímos da mata com cuidado, olhando para os dois lados antes de aparecer. A estrada estava vazia naquele momento, sem sinal do SUV de Rodrigo ou de qualquer outro veículo suspeito. A gente espera aqui, disse, nos posicionando numa parte da estrada onde tínhamos boa visibilidade nos dois sentidos. E torce para alguém de confiança parar. Não demorou muito. Uns 5 minutos depois, vimos um caminhão se aproximando. Menor que o meu, mais velho, mais honesto no jeito que vinha pela estrada. Acenei, levantando os 2 braços. O caminhoneiro diminuiu a velocidade, avaliando a situação. Um homem encharcado, machucado e uma mulher nas mesmas condições. Ele tinha todo o direito de desconfiar, mas ele parou. A janela desceu. Era um homem de uns 60 anos, rosto marcado pelo sol, olhos cansados, mas gentis. Que aconteceu com vocês? Perguntou preocupado. A gente... Comecei, mas não sabia bem o que dizer. A gente teve problemas. Precisa de ajuda. Uma carona até Goiânia. Ele nos olhou por um longo momento. Vi quando seus olhos pousaram nos hematomas no meu rosto, nos arranhões nos braços de Ana Luísa, no jeito que ela se encolhia, assustada. E então ele assentiu. Sobe, disse. Simples assim. A gratidão que senti naquele momento foi avassaladora. Obrigado, murmurei. Muito obrigado mesmo. Não precisa agradecer, ele disse enquanto abria a porta. A estrada é dura, a gente se ajuda. Subimos na cabine. O banco era velho, rasgado em alguns lugares, mas nunca um assento pareceu tão confortável. O homem retomou a viagem e o ronco familiar do motor nos embalou. Ana Luísa fechou os olhos, finalmente relaxando um pouco. Eu fiquei vigiando pela janela, ainda tenso, ainda esperando ver o SUV aparecer. Vocês estão fugindo de alguém? O caminhoneiro perguntou depois de alguns minutos de silêncio. Não adiantava mentir. Era óbvio. Sim, respondi. Do ex-namorado dela. Ele é... violento. O homem assentiu sem julgar, sem fazer mais perguntas. Vocês vão para a polícia? Vamos. Bom, ele disse, porque homem que bate em mulher não é homem. É covarde. E covarde tem que ser preso. Concordei em silêncio. O caminhão seguia firme pela estrada, engolindo quilômetros, nos levando para mais perto de segurança. O sol começava a baixar de novo, tingindo o céu de tons alaranjados. Ana Luísa tinha adormecido, a cabeça apoiada contra a janela. O rosto finalmente em paz, sem o medo constante marcando as feições. Olhei para ela e senti algo se transformar dentro de mim. Não era amor romântico, não era desejo, era algo mais profundo, mais puro. Era conexão, era propósito, era a certeza de que aquele encontro, aquela águia, aquela tempestade, aquela fuga, tinha mudado algo fundamental dentro de mim. Eu não era mais o homem que tinha deixado Fernanda. Não era mais o homem que escolhia a fuga. Não era mais o homem que virava as costas. Eu tinha ficado, tinha lutado,
tinha protegido, e pela primeira vez em 4 anos eu me senti vivo. 2 horas depois, as luzes de Goiânia começaram a aparecer no horizonte. Prédios, casas, movimento, civilização, segurança. O caminhoneiro nos deixou em frente a uma delegacia no centro da cidade. Boa sorte, disse, antes de partir. Obrigado, respondi, de coração. Por tudo. Ele apenas acenou e seguiu seu caminho. Fiquei ali, de pé na calçada, com Ana Luísa ao meu lado. Ela olhou para a delegacia, depois para mim. E agora? Agora a gente entra, disse. E a gente conta tudo. Pede medida protetiva. Registra tudo. E garante que ele não chega perto de você nunca mais. Ela respirou fundo. Assentiu. E juntos entramos. O caminho ainda era longo. Burocracias, depoimentos, processos. Mas pela primeira vez desde que tudo começou, havia esperança. Esperança de recomeço. Esperança de liberdade. Esperança de que o pior tinha ficado para trás. E enquanto o policial registrava o boletim de ocorrência, enquanto Ana Luísa contava sua história com voz trêmula, mas determinada, eu percebi. Aquela jornada não tinha sido só sobre salvá-la. Tinha sido sobre salvar a mim mesmo. Continue e alongue o próximo 11:13. Capítulo 8. Novo caminho. Quando a estrada deixa de ser fuga. 3 semanas depois. O sol da manhã entrava pelas frestas da cortina do pequeno apartamento que eu tinha alugado na periferia de Goiânia. Era um lugar simples, um quarto, uma sala minúscula, uma cozinha do tamanho de um armário. Mas tinha o essencial. E mais importante, era seguro. Sentei na cama, sentindo a dor nas costelas. Menor agora, mas ainda presente. O médico tinha confirmado o que eu suspeitava. 2 costelas rachadas. Nada que não sarasse com tempo e repouso. Tempo e repouso que eu finalmente tinha me permitido ter. O caminhão continuava estacionado num pátio de um conhecido aqui em Goiânia. Eu não tinha voltado para a estrada desde aquele dia. Não ainda. Precisava ter certeza de que Ana Luísa estava realmente segura antes de pensar em voltar. Me levantei devagar, fui até a cozinha e coloquei café para passar. O cheiro encheu o apartamento, trazendo uma sensação de normalidade que tinha esquecido que existia. Normalidade, rotina, pequenos rituais matinais que não envolviam motor de caminhão e asfalto sem fim. Era estranho, mas não era ruim. O celular tocou. Uma mensagem. Era de Ana Luísa. Bom dia. Conseguiu emprego na padaria, começo segunda. Obrigada por tudo, Miguel. De verdade. Um sorriso pequeno, cansado, mas real, apareceu no meu rosto. Ana Luísa estava morando num abrigo para mulheres em situação de violência doméstica. Um lugar administrado por uma ONG, com segurança, assistência psicológica, jurídica e social. Ela tinha conseguido a medida protetiva contra Rodrigo. Ele não podia chegar a menos de 500 metros dela sob risco de prisão. E embora o papel não fosse garantia absoluta, era um começo. Os primeiros dias tinham sido os mais difíceis. Depois que registramos o boletim de ocorrência naquela noite, Ana Luísa tinha desmoronado. Todo o medo, toda a tensão, todo o trauma que ela vinha carregando tinha explodido de uma vez. Ela tinha passado horas chorando na delegacia, tremendo, revivendo cada agressão, cada ameaça, cada momento de terror. Eu tinha ficado ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, oferecendo água, dizendo que estava tudo bem, que ela estava segura agora, que ela tinha sido corajosa. Mas a verdade é que eu não sabia se estava tudo bem. Não sabia se Rodrigo ia respeitar a medida protetiva. Não sabia se ela realmente estava segura, não sabia de nada, só sabia que eu não ia embora enquanto ela precisasse de mim. E nos dias que se seguiram, eu tinha feito tudo o que podia. Ajudei ela a se instalar no abrigo, comprei roupas novas, já que tudo que ela tinha ficado para trás. Paguei os documentos que ela precisava tirar segunda via. Acompanhei nas consultas com a psicóloga. Sentei com ela em silêncio quando as palavras eram demais. E falei quando o silêncio pesava. Aos poucos,
Ana Luísa começou a se reconstruir. Não estava curada. Traumas assim não curam em semanas, mas estava mais forte, mais firme, mais ela mesma. E agora tinha conseguido um emprego. Um pequeno passo, mas um passo na direção certa, na direção da independência, da autonomia, da vida que ela merecia ter sempre tido. Respondi a mensagem: parabéns, você merece. Qualquer coisa me liga. A resposta veio rápido. Você também precisa voltar para sua vida, Miguel. Já fez demais por mim. Olhei para a mensagem por um longo momento. Voltar para minha vida. Mas qual vida? A vida de ficar rodando sem rumo, fugindo de fantasmas, dormindo em cabines apertadas, comendo marmita requentada, sem conexões reais, sem propósito além de entregar cargas e receber pagamento. Aquilo ainda era vida? Ou era apenas existência? Não respondi a mensagem. Ainda não sabia o que dizer. Peguei a xícara de café e fui até a janela. Lá embaixo, a rua estava começando a ganhar movimento. Gente indo trabalhar, crianças indo para a escola, cachorros sendo passeados, vida acontecendo, vida comum, vida simples, vida conectada. Algo que eu tinha evitado por tanto tempo. O celular tocou de novo. Dessa vez era uma ligação. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Miguel Rocha? Uma voz feminina, profissional. Sim. Aqui é da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A gente precisava informar que Rodrigo Almeida Santos foi preso ontem à noite tentando invadir o abrigo onde Ana Luísa Costa está hospedada. O coração disparou. Ele conseguiu entrar? Não! A segurança o impediu e acionou a polícia imediatamente. Ele está preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva. O juiz já determinou prisão preventiva. Ele vai ficar preso pelo menos até o julgamento. A onda de alívio que me atingiu foi tão forte que precisei me apoiar na parede. Ana Luísa está bem? Está. Ela nem chegou a vê-lo, mas foi informada da situação e está sendo acompanhada pela psicóloga do abrigo. Obrigado, disse, a voz saindo rouca. Obrigado por me avisar. É nosso trabalho. E Miguel, obrigada por ter ajudado ela, por ter ficado. Muita gente não fica. Desliguei e fechei os olhos, respirando fundo. Rodrigo estava preso. Ana Luísa estava segura. Finalmente, realmente segura. O peso que eu vinha carregando nos ombros por 3 semanas finalmente começou a aliviar. Não desapareceu completamente. Nunca desaparece de verdade. Mas ficou mais leve, mais suportável. Ela ia ficar bem, ia se recuperar, ia reconstruir sua vida. E eu tinha ajudado nisso, tinha estado presente, tinha feito a diferença. E pela primeira vez desde que Fernanda tinha ido embora, eu senti que talvez, só talvez, eu não fosse um completo fracasso como ser humano. 2 semanas depois disso, visitei Ana Luísa pela primeira vez desde que Rodrigo tinha sido preso. Ela estava diferente. O medo constante tinha saído dos olhos. Os ombros estavam menos tensos. O sorriso, embora ainda tímido, era genuíno. Nos encontramos num café pequeno perto do abrigo. Ela pediu um cappuccino. Eu, café preto. Sentamos numa mesa perto da janela, a luz do sol da tarde iluminando o rosto dela. Você tá bem? Disse não como pergunta, mas como constatação. Tô melhor, ela corrigiu. Não diria bem ainda, mas melhor, muito melhor. O trabalho tá bom? É cansativo. Acordo cedo, fico o dia todo em pé, volto com os pés doendo. Mas é meu, é honesto. E no final do dia, eu sei que o dinheiro que ganho é meu, que ninguém vai tirar, que ninguém vai controlar. E isso não tem preço. A voz dela estava cheia de orgulho. Merecido. Você é forte, Ana Luísa, disse. Mais forte do que imagina. Eu não me sinto forte, ela admitiu. A maioria dos dias eu ainda tenho medo. Medo que ele saia, medo que ele volte, medo que tudo isso seja temporário e que eu volte a ser aquela mulher apavorada que você encontrou na beira da estrada. Ela pausou, mexendo no café com a colherinha.
Mas a psicóloga me disse algo que ficou na minha cabeça. Ela disse que coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer assim mesmo. E por esse critério, acho que eu tenho sido corajosa. Você tem, concordei. Muito. Ficamos em silêncio confortável por um momento. O tipo de silêncio que existe entre pessoas que passaram por algo grande juntas, que se conhecem de um jeito que vai além de palavras. E você? Ela perguntou finalmente. Vai voltar para a estrada? A pergunta que eu vinha evitando. Não sei, respondi honesto. Parte de mim quer. É tudo que conheço, tudo que sei fazer. Mas outra parte não sabe mais se é isso que eu quero. O que você quer então? Olhei pela janela, vendo a cidade se mover, carros passando, pessoas vivendo suas vidas. Eu acho que quero conexão, disse, surpreso com minha própria resposta. Quero acordar e sentir que minha vida significa algo além de quilômetros rodados. Quero ter amigos de verdade, não apenas conhecidos de estrada. Quero, não sei, pertencer a algum lugar. Você pertence, Ana Luísa disse suave. Você pertence aqui, comigo, com as pessoas que você ajudou. Você fez diferença, Miguel. Não só na minha vida, na de muita gente. As palavras dela me acertaram fundo. Eu passei 4 anos achando que tinha arruinado minha única chance de ser feliz, confessei. Achando que tinha perdido Fernanda e que nunca mais ia sentir que valia a pena estar vivo. Mas você me mostrou que não é sobre não cometer erros. É sobre o que a gente faz depois. E o que você vai fazer depois? Ela perguntou. Fiquei pensando, realmente pensando. Acho que vou procurar Fernanda, disse, e foi como se um peso enorme saísse do peito ao admitir. Não para pedir ela de volta. Sei que esse tempo passou, mas para pedir desculpas, desculpas de verdade. Para dizer que ela estava certa, que eu estava errado, e que sinto muito por não ter sido o que ela merecia. Ana Luísa sorriu, um sorriso triste, mas compreensivo. Ela vai gostar de ouvir isso. Não muda o passado, mas acho que vai trazer paz para vocês dois. Espero que sim. E depois? Depois? Não sei. Talvez eu volte para a estrada, mas de forma diferente. Não fugindo, mas indo em direção a algo. Talvez fazendo viagens menores. Talvez parando mais. Talvez ajudando pessoas no caminho, tipo aquele caminhoneiro que parou pra gente. Você ia ser bom nisso, Ana Luísa disse. Você acha? Tenho certeza. 3 dias depois, eu estava na frente da casa de Fernanda. Tinha conseguido o endereço através de uma amiga em comum. Uma casa bonita num bairro classe média de Goiânia, jardim bem cuidado, carro na garagem, uma vida construída. Fiquei parado na calçada por longos minutos, reunindo coragem. A porta se abriu. Fernanda saiu, carregando uma sacola de compras. Parou ao me ver. Os olhos se arregalaram. Miguel! Oi, Fernanda! Disse, a voz saindo mais trêmula do que eu queria. Ela colocou a sacola no chão. Veio até o portão. Estava diferente. O cabelo mais curto. Alguns quilos a mais. Mas o rosto era o mesmo. Aquele rosto que eu tinha amado. Que parte de mim ainda amava. De um jeito distante, nostálgico. O que você está fazendo aqui? Não havia raiva na voz dela. Apenas surpresa. Eu vim me desculpar, disse direto. De verdade. Não para tentar voltar, não para pedir outra chance. Só para dizer que você estava certa. Sobre tudo. E que eu sinto muito por não ter ouvido quando devia. Fernanda me olhou por um longo momento. E então, surpreendentemente, sorriu. Entre, disse, abrindo o portão. Vamos conversar. Sentamos na varanda. Ela trouxe limonada. Conversamos. Eu contei sobre os últimos 4 anos. Sobre a solidão. Sobre Ana Luísa. Sobre a águia. Sobre ter finalmente entendido o que tinha perdido. Ela me ouviu em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando terminei, ela suspirou. Eu precisava ouvir isso, admitiu. Durante muito tempo, eu achei que tinha sido minha culpa, que eu tinha pedido demais, que eu devia ter sido mais compreensiva com seu trabalho. Não foi sua culpa, disse, firme. Nunca foi. Você pediu o mínimo,
presença, atenção, amor real. E eu não consegui dar, mas agora consegue? Não sei, respondi honesto. Mas aprendi que fugir não resolve nada e que conexões reais valem mais do que qualquer estrada. Fernanda sorriu, um sorriso nostálgico, mas em paz. Você cresceu, Miguel. Tarde demais. Não é tarde demais, ela disse. É tarde pra gente, mas não é tarde pra você. Você ainda tem tempo de construir algo real com alguém. Ficamos mais um pouco conversando sobre a vida dela, sobre o marido, um professor, gentil, presente, tudo que eu não tinha sido, sobre os planos de ter filhos, sobre como ela era feliz. E quando me despedi, quando saí daquela casa e voltei para o carro, eu senti algo que não esperava sentir. Paz. Não era felicidade, não era alívio completo, mas era paz. A paz de ter fechado um ciclo, de ter pedido desculpas, de ter reconhecido meus erros, de ter deixado ela seguir sem peso. E pela primeira vez em 4 anos, o fantasma de Fernanda parou de me assombrar. Uma semana depois, eu estava de volta ao caminhão, mas dessa vez era diferente. Não estava fugindo. Estava escolhendo a estrada não como prisão, mas como caminho, não como fuga, mas como propósito. Antes de sair de Goiânia, passei no abrigo. Dei um abraço longo em Ana Luísa. Ela chorou. Eu também. Você vai ficar bem, disse. Eu sei, ela respondeu. Por causa de você. Não, por causa de você. Eu só estava lá, mas quem lutou foi você. Ela me deu algo antes de eu ir embora. Um papel dobrado. Abre quando estiver na estrada. Prometi que abriria. E agora, quilômetros depois, parado num posto no interior de Goiás, o sol se pondo no horizonte, eu abri. Era uma carta, manuscrita, com a letra trêmula mas cuidadosa de Ana Luísa. Miguel, você me salvou, mas mais que isso, você me mostrou que ainda existe bondade no mundo, que ainda existem homens de verdade, homens que protegem em vez de destruir, que ficam em vez de fugir. Você acha que estava me ajudando por culpa, por causa da Fernanda, por causa do homem que você não foi. Mas a verdade é que você sempre foi esse homem. Só precisava de um motivo para acreditar nisso. Obrigada por ter parado, por ter ficado, por ter me dado uma segunda chance de viver. E agora eu te dou uma segunda chance também. A chance de acreditar que você é bom, que você vale a pena, que você merece ser feliz. Não foge mais, Miguel. Abraça a vida, abraça as conexões, abraça quem você é, com todo amor e gratidão, Ana Luísa. Dobrei a carta devagar, os olhos marejados. Olhei para o céu imenso, para o sol descendo, para a estrada que se abria à frente, e pela primeira vez eu não via fuga, via possibilidade, via recomeço, via vida. Liguei o motor, o ronco familiar encheu a cabine, mas agora não era o som da solidão. Era o som de ir em direção a algo novo, em direção a uma versão melhor de mim mesmo, e enquanto o caminhão ganhava velocidade, enquanto os quilômetros passavam embaixo das rodas, eu sorri, porque finalmente, depois de tanto tempo, eu estava indo para casa. Não uma casa de tijolo e teto, mas uma casa dentro de mim, um lugar onde eu finalmente pertencia. E a estrada, aquela velha companheira que tinha sido minha prisão por tanto tempo, agora era apenas o que sempre deveria ter sido. Um caminho, não um destino. Apenas um caminho. E eu estava pronto para percorrê-lo, não mais sozinho, mas conectado, com Ana Luísa, com Fernanda, com o velho caminhoneiro que nos ajudou, com todos que cruzaram meu caminho. E com a versão de mim mesmo que finalmente tinha aprendido a ficar. A estrada continuava, mas eu tinha mudado, e isso fazia toda a diferença. Fim.